Salve, salve. Bom, seguinte, comprometido, fiz um formulário mais estruturado, mais clean, para determinar que você acerte, sei lá, 90% dos exercícios. Por que 90% dos exercícios? Na verdade, se a gente for ponderar, a fórmula nem importa tanto. O que importa realmente é o quê? Interpretação de texto, conversão de unidade e a matemática. Isso normalmente é o que determina você acertar o exercício. Não é a fórmula. A fórmula não te impede de você acertar ou errar o exercício. Então, olha só. Lembrando que, por exemplo, esse formulário, por exemplo, nem eu faria para mim. Por quê? Porque, assim, eu tentei deixar de uma forma mais estruturada, mais separada, certo? A gente colocou partes porque, assim, para uma pessoa assim, mais leiga, que não dominou o assunto, olhar e aplicar os valores. Isso não impede dele errar, porque ele pode errar matemática, interpretação de texto e conversão de unidade, como a gente já falou. Mas o formulário ideal é você que tem que fazer. Por quê? Você põe alguns detalhes aqui que só você tem dificuldade, só você teria que lembrar, entendeu? Então, assim, lembrando que tem muitos valores aqui, muitas fórmulas, muitas coisas aqui que pedem conceitos anteriores. Vamos supor, sei lá, o conceito de corrente. A gente sabe que corrente é carga por tempo. Você vai colocar aqui, você vai começar a encher o seu formulário de fórmulas. Então você vai colocar a fórmula num padrão que você vai decorar. Porque às vezes você vai lá, ó, vou separar circuitos elétricos de eletromagnetismo. Eu posso linkar os dois? Posso, só que eu tenho que saber interpretar quando usar uma fórmula e quando usar a outra. Então, olha só, o ideal seria você fazer o seu próprio formulário. Mas, para você resolver praticamente todos os exercícios que eu vou te falar aqui, e todos os exercícios que tiver pedindo só magnetismo, essas são as fórmulas. Então, olha só, primeiramente a gente tem que saber, independente do teórico, vamos supor, regra da mão direita, o campo entrando, o campo saindo, soma vetorial, sentido, enfim. Isso aqui é uma coisa que você vai construir estudando. O que você poderia errar por não ter acesso são as fórmulas. Então, assim, eu tenho, por exemplo, campo num fio retilíneo, é o μ vezes I sobre 2πr. Campo numa espira, μ vezes I sobre 2r. Campo de uma solenoide, μ vezes I vezes N dividido por L. Então, olha só, se você não lembrar dessas fórmulas, acabou o exercício. Então, isso aqui é muito bom você decorar, porque daí você vai ter acesso na hora. E aí, as forças magnéticas. Você viu que eu coloquei, tipo, todas juntas. Elas não aparecem simultaneamente no mesmo momento, mas você tem que interpretar a situação para saber qual das três você vai usar. Eu tenho força magnética sobre uma carga percorrida, mergulhada num campo. Eu tenho força magnética num fio percorrido por corrente. E eu tenho força magnética entre dois fios percorridos por corrente. Então, são interpretações. Então, eu tenho uma carga elétrica mergulhada num campo com, sei lá, linhas de campo saindo. Enfim, você sabe que vai ter que usar isso aqui. Eu tenho uma força magnética num fio percorrido por corrente. Você sabe que é o bio que a gente vai usar. Enfim, aí é a interpretação de texto. Não adianta você ter as formas do lado e não saber aplicar em qual momento. E aí, a gente tem noções, por exemplo, aqui, a gente tem o raio da trajetória, o período da trajetória. A gente usa conceitos de movimento circular uniforme para determinar isso aqui. A gente já deduziu isso aqui em sala. Você pode decorar, o Habib me viu um quibe. Aí o tempero é 2 pimentas e num quibe. Enfim, você faz a brincadeira. Mas você tem que saber quando que isso aqui vai acontecer. Isso aqui é de você. Você pode anotar aqui? Pode. Você pode chegar a anotar e falar assim que quando a velocidade for perpendicular às linhas de campo. Aí você faz isso. Por que eu não coloquei isso aqui? Porque quando eu deduzi a primeira vez, quando eu mostrei para vocês, quando eu aprendi, eu lembro que o meu professor chegou, fez toda essa graça aqui e falou que exatamente era um movimento circular uniforme. E eu sei que vai ter que ter uma aceleração centrípeta. E aí tem a força centrípeta, a gente sabe que é perpendicular para ter essa trajetória. Então a gente já sabe que o seno aqui vai ser 90. Então você tem que determinar isso. Estudando, não tem o que fazer. Depois que a gente faz todas essas análises aqui, a gente entra na parte da indução magnética, que é uma coisa um pouco mais subjetiva. Então, assim, você tem que guardar a teoria e dar aquela viajada. Questão de fórmula que a gente tem a fórmula do fluxo magnético, que é o campo vezes a área de superfície vezes o cosseno de aplicação, onde as vezes estão entrando. E a gente tem que a força eletromotriz, a gente pode falar que é menos a variação do fluxo sobre o tempo, e também a gente pode falar que é BLV, que é o campo vezes o comprimento vezes a velocidade.
Isso aqui, quando tiver indução magnética, o que é? A corrente gera campo magnético ou a variação de campo magnético gera corrente elétrica. Isso aqui é um pouco mais subjetivo, a gente já falou, tanto que as fórmulas são poucas. O foco mesmo para o terceiro ano, para o vestibulando, é isso aqui. Isso aqui é o foco. Lembra que eu falei? E aí, para terminar, essa aqui é um pouco mais... Ó, você vê, mas ondulatória só tem isso de fórmula, só tem isso de teoria. Bom, na parte eletromagnética, é isso que a gente tem, que a velocidade da luz é lambda F. Só que, por exemplo, no ano passado, quando vocês tiveram ondulatória, você viu que era V igual a lambda F. A gente tinha toda aquela questão da acústica, da onda estacionária, do comprimento de onda, enfim, da frequência, do período, do espectro, isso tudo é do ano anterior. Então, assim, normalmente, aí você vai fazer um formulário aqui de ondulatória. Mas não adianta eu colocar as fórmulas aqui de ondulatória para vocês e você não lembrar nada de ondulatória, nada, entendeu? De onda mecânica, de onda eletromagnética, enfim. Isso aí vai de você. Eu preciso estudar isso. Se você não lembra dessa parte, tem que estudar. Senão você não vai acertar quando aparecer algum tipo dessa situação. O que tem de novidade? Tem aqui que a luz pode ser tratada como onda ou como energia. E aí na parte quantizada, na parte de energia, a gente sabe que essa energia é igual o HF. E o H é a constante de Planck. Então assim, é uma fórmula simples? Mas você precisa estar com todo o embasamento teórico no bolso, ou vamos supor, um formulário de ondulatória lá, todo explicadinho, seu. Não adianta eu chegar e jogar as fórmulas aqui de ondulatória, sendo que nem eu ensinei a ondulatória para vocês. Pegou a visão? Então, eu posso, você ajuda a gente a fazer relembrar a ondulatória que foi do ano passado, pra gente focar isso aqui? Claro que ajuda. Eu posso dar, sei lá, darei aula de ondulatória, mas depende de vocês. Isso aí é muito chato, eu não gosto. Aí, isso acaba com o exercício. Vamos supor, se você não lembrar do sorvetão, fórmula de cinemática, ele pode linkar esse tipo de situação, vamos supor, na fórmula. Aqui, por exemplo, se ele chega e não dá a velocidade, mas ele dá a distância percorrida e o tempo, você tem que lembrar disso aqui. Então, tem que tomar cuidado com esse tipo de situação, porque ele vai fazer esse link. Então, você tem que estar preparado mais em interpretação de texto, mais com a bagagem, do que com a fórmula matemática. Mas é o predominante para acertar o exercício, a fórmula e a matemática. Não adianta você chegar e o negócio é em metro, você calculou tudo em centímetro. Acabou o teu exercício. É injusto? Mas assim, é injusto na primeira vez que você erra. Na segunda, você não pode mais errar. Porque daí já é falta de atenção. Certo? E aí também tem a questão da difração, todo aquele negócio de onda construtiva, destrutiva, que vai no quesito que a gente falou do ano passado. Então, o que a gente tem aqui é a questão da diferença entre uma franja clara e outra, ou de uma franja escura e outra, que é o número de franjas vezes o comprimento de onda, vezes a distância, dividido pela distância entre as fendas. Então, olha só, você viu que nessa parte é mais dependente de outra do que essa mesma, então é complicado. Então vai de vocês, estou aqui para ajudar, mas para agora, eu preciso tirar a nota agora. O que você vai precisar são essas formas que a gente passou aqui. Você pode anotar, você pode tirar um print, usar ela como referência ou criar a sua própria. Eu recomendo você criar a sua própria, fazer a sua estrutura, que daí você acaba aprendendo mais. Então, meus lindos, por hoje é só, é nóis!